Shalom, shalom, glória a Deus. Vamos começar a celebração da Páscoa do Senhor, porque Jesus, a nossa Páscoa, foi morto por nós. Ele se entregou por mim e por você, e a nossa celebração desse final de semana tem a ver com isso, olharmos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Pai, nós queremos bendizer ao Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que viver esse momento é algo extraordinário. Podemos olhar, ó Deus, aquilo que aconteceu há milhares de anos atrás, e sabemos, ó Deus, que o Senhor cumpriu isso integralmente há 2000 anos atrás, e sabemos, ó Deus, que hoje, 2026, vivemos essa realidade. Deus, nós te bendizemos porque nós sabemos que Páscoa não é uma data, Páscoa não é um feriado, Páscoa não é chocolate, não é coelho, não é ovo. A Páscoa, na verdade, nos chama para uma volta para o Senhor, para uma rendição do nosso coração na tua presença. Páscoa nos faz olhar para a cruz, mas olhar para o céu e saber, ó Deus, que o nosso Jesus, que morreu naquela cruz, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós e nos deu o seu Espírito para habitar em nós. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque podemos fazer essa celebração e saber, ó Deus, que isso é fruto da tua graça, da tua bondade, do teu amor por nós. Senhor, nós entregamos a ti a nossa celebração. Seja o teu nome exaltado aqui, Senhor, em todo momento, em todo lugar, para sempre. Amém. Aleluia. Toda honra e glória e poder e majestade ao Senhor. Eu quero te convidar, querido, que em nome de Jesus, você continue em oração. Continue orando, clamando ao Senhor neste lugar, porque aquele que vive e que reina, Ele já está aqui. E você está aqui porque Ele já tinha escolhido esse dia e preparado esse momento para que estivéssemos todos juntos aqui, para exaltá-lo e para glorificar aquele que reina. Porque em Hebreus 7:22 diz: Ele tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Os outros sacerdotes haviam morrido, mas Ele venceu a morte. E Ele tem o poder eterno de nos salvar, de nos resgatar, porque Ele é aquele que ressuscitou, que num dia como esse Ele morreu, sim. A morte achou que tinha vencido, o inferno achou que tinha destruído o propósito de Deus, mas Jesus ressuscitou, o Rei da Glória ressuscitou. E se estamos aqui adorando o Cordeiro, adorando aquele que reina, é porque o Senhor nos alcançou. E te adoramos, Pai. Nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o sacrifício eterno, é o sumo sacerdote do templo celestial. O Senhor reina poderosamente, gloriosamente, e nessa noite estamos aqui para dar ao Senhor a honra e a glória. A majestade nas alturas pertence ao Senhor. Seja o teu nome exaltado, porque numa sexta-feira como essa, o universo chorou, o sol parou. Eu imagino que toda a natureza, Senhor, ela sentiu a morte do Criador. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressurgiu. E é por isso que estamos aqui, adorando e louvando o teu nome.
universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Aleluia. A guerra começou. A morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra adoramos o Rei. Oh! Santo é o teu nome, Senhor. Santo. A terra estremeceu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é. Oh, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Te adoramos. Senhor, te adoramos. Toda a honra. Cantamos aleluia. Declare, cantamos. Que o céu se encha com a tua voz e a voz dos anjos. Cordeiro
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, adorado é. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Oh, Cantamos aleluia. aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu. E nós te adoramos, Senhor.
Porque se estamos aqui e por mais que passamos por tribulação, o Senhor venceu. E nós te exaltamos. Aleluia. Aleluia. Porque na presença dos anjos e dos homens, nós adoramos o Senhor. Nós te exaltamos, Deus. Quem somos nós para estarmos diante da tua presença, se não fosse o sangue na cruz, se o Senhor não tivesse nos atraído? Aleluia. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Um Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção.
O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, subir, Sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. A festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia! Aleluia! Te adoramos, Senhor. Um som de festa. Tu és maravilhoso, Deus. Grande é o teu nome, maravilhoso, pelo sangue de Jesus na cruz, Senhor. Te adoramos. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, tua cruz, me levam de volta pra Deus. Tua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Teu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que
majestade. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia! Oh! Ele está no trono! Ele está no trono! Ele é o leão de Judá! Ele é o Senhor! O Deus da guerra! O Senhor da vitória! O Deus que cura a enfermidade! O Senhor que liberta das trevas! Ele é o Senhor! O Rei! O Rei! Ele vive! Ele é Rei! Ele é o Deus Todo-Poderoso! Te exaltamos, Senhor! Te exaltamos no esplendor da Tua majestade, da Tua grandeza. Oh, adore ao Senhor! Glorifique o Rei! Passamos por luta, temos passado por lutas constantes nessa terra, mas o Senhor é conosco. Ele vive. Oh, Ele é Deus poderoso, o Senhor da vitória. Por mais que o inimigo plante no teu espírito, na tua alma, na tua mente, todo dia, em todo tempo, que você não é nada, aquele problema que não acaba nunca, o Senhor, Ele vê, e Ele está com você em todo tempo, é a promessa dEle. Pega essa palavra para ti agora, em nome de Jesus, porque Ele é contigo em todo tempo. Pode parecer que Ele está longe, distante, mas o sacrifício da cruz nos aproximou. O sangue nos lavou. Não merecemos, mas é a graça, é a bondade do Senhor. Oh Deus, oh, Teu sangue é o sangue, leva-me além, é o sangue, a todas as é o sangue que Ele alturas, vê em você, onde ouço a tua voz, é o sangue que o diabo vê de tua justiça sobre a tua vida todo dia. pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Que prepara para nós Aleluia. um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh, oh, Que nos lava dos pecados, que nos traz
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada, nada, nada. Oh Senhor, te adoramos, porque somos lavados pelo teu sangue, Senhor, pelo sacrifício do Cordeiro. Oh, graças te damos, Pai, pelo sacrifício, pela salvação que temos. Te adoramos. Oh. Graças eu te dou, Pai. Ergue a sua voz, declara isso. Pelo preço que pagou, O preço que foi pago na cruz. sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças, graças. Escravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, Restaurou minha comunhão. Onde sua voz? Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou.
Digno é o Senhor, tu és digno, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Não há outro, não há outro, não há outro. Nem a morte te segurou, nem a morte te segurou, nem a morte te segurou. A ele foi dado o nome que é sobre todo nome. A ele, a ele, a ele, a ele, Jesus. Jesus. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o teu Senhor, o meu Senhor. Te adoramos. Ele levou sobre si as nossas dores. Oh, Ele levou todo o meu pesar, todo o meu pecado estava nele. Todas as minhas maldições, dores, enfermidades, Ele levou. É o Senhor digno de louvor. Te adoramos, Rei. Aleluia. Ele levou. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua
suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos salvar de toda iniquidade. Declare: Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos salvar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, aleluia. Luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, que se fez carne e na cruz se entregou pelos nossos pecados. Ele é a árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria
recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe a adoração. Recebe a tua adoração, oh, o príncipe da paz. Recebe a tua adoração, o Senhor dos senhores. Digno és o Senhor. Oh, te adoramos. Recebe a adoração. Aleluia. Aleluia. Grande é o teu nome, Pai. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Senta um pouquinho, amado. Foi numa Páscoa do ano 33. Naquele dia, ou melhor, naquele final de tarde, o inferno estava em festa. Alô? Estou querendo saber se vocês estão aqui. O inferno estava em festa, porque crucificaram a Jesus. Aquilo que o diabo quis fazer lá em Belém e em toda a região, matando os recém-nascidos de 2 anos para baixo. Aquilo que o diabo quis fazer ao longo de todos os 33 anos de Jesus. Finalmente, o diabo achava que tinha vencido. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 8, diz que os governantes dessa era, está falando dos principados, governantes espirituais, os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam a sabedoria de Deus, porque se tivessem entendido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, quando nós olhamos a descrição, e a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu naquela cruz, e o inferno quis fazer a festa, a Bíblia diz que Jesus morreu e foi ao mundo dos mortos. E a Bíblia nos diz também que quando ele foi e subiu. E lá em Efésios capítulo 4 diz que ele levou cativo o cativeiro. Entendeu isso? Satanás pensava que tinha vencido e que ele tinha aprisionado a criação de Deus. Mas Jesus foi lá, pegou o cativeiro da mão dele. Por isso que Apocalipse diz que Jesus tirou as chaves da morte, do inferno, das mãos do diabo. Ele levou cativo o cativeiro. O cativeiro que Satanás achava que tinha criado, Jesus tomou sob a sua autoridade. Por isso, celebrar essa Páscoa e lembrarmos da Páscoa do ano 33 é celebrarmos a vitória do Cordeiro, aquele que passou pelo que nós passaríamos, sofreu a morte que era nossa, foi ao inferno que era o nosso destino e tomou com as suas mãos de poder, pelo poder do seu sangue derramado, puro e santo, o poder da morte e do inferno. Por isso nós estamos aqui. Amém? Aleluia. Foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira como esta que Jesus traduziu todo o amor do Pai
uma sexta-feira que marcou o calendário de toda a eternidade. Foi numa sexta-feira que Jesus morreu. Jesus nem hesitou, ele cumpriu a missão. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que estava destinado a nós. Ele foi o escudo que nos preservou da separação definitiva de Deus. Nós estávamos condenados, mas Ele, naquela sexta-feira, pagou toda a nossa dívida. Sim, a nossa. A dívida era nossa. Nós nem havíamos nascido ainda. E já habitávamos no plano da redenção eterna de Deus. Meu Deus, o Senhor amou o mundo, amou tanto o mundo. Eu sou este mundo que o Senhor tanto amou. Você é este mundo que Ele tanto amou. Nós somos o motivo daquela sexta-feira. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Foi por você que Jesus nasceu e cresceu até ir ao Gólgota. Ele sabia seu objetivo e levou seu amor por nós até as últimas consequências. Ele nos amou. Ele se entregou. Ele nem hesitou. Ele aceitou a sua missão. Ele sofreu, ele morreu naquela sexta-feira. Ele deixou um recado cravado naquela cruz. Testelai, está consumado. Eu, Jesus, terminei a missão. Você está salvo. Silêncio na cruz. Silêncio no céu. Silêncio no sepulcro. Mas não era o fim. Era o cumprimento da profecia. No domingo, a promessa se cumpriu. A promessa, ela não morreu. No domingo, a esperança renasce. Por que procuras? Ele não está aqui. Maria saiu chorando, agora de alegria, e correu para espalhar a notícia. Ele vive, ele vive, ele venceu a morte. Um majestoso rei, o soberano, o vitorioso, ele venceu, e assim, o que parecia o fim, era apenas o recomeço. Porque Deus é o Deus que redime a história. Jesus é o Rei dos Reis. Ele poderia se assentar em qualquer trono, mas Ele quer viver em nossos corações. Que Deus é este, que não cabe no universo, mas pede um lugar. Ele bate a porta e pede para entrar. Que Deus é este? Este é Jesus, o nosso Cristo. Ele é o nosso Salvador. Foi numa sexta-feira que ele cumpriu a tarefa. E no domingo ressuscitou para que hoje a gente possa cantar. Porque Ele vive. E porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. E porque Ele vive eu não tenho medo. Não tenho medo. Porque eu sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você crê que foi por você? Então, se crê, por que o medo? Por que a desesperança? Por que o desespero? Ele já venceu a morte, ele ressuscitou. E com ele, a nossa convicção de que foi por nós. Deixa seu medo no sepulcro. Nessa sexta-feira, enterre todas as suas dúvidas. Porque sempre haverá um domingo para nos lembrar que nossa esperança está em Cristo e porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você pode? Você crê? Então creia, porque Ele vive. Aleluia.
Glória a Deus. Eu acho que essas palmas foram para o Edmar e para a Virgínia. Porque se fosse para Jesus ia ser mais forte. Sim ou não? Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. O Cordeiro que venceu. Aleluia. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Êxodo 12, a partir do primeiro verso. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas, de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés, cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos de todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue do batente das portas servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Esse será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial do Senhor. Esta é uma lei permanente. Pai, nós submetemos a Ti a Tua palavra nesse momento. Pedimos graça, revelação, que o Senhor torne o nosso espírito sensível ao Teu Espírito, em nome de Jesus. As festas, elas representam um calendário de Deus. Todas as festas instituídas por Deus fazem parte de um processo de revelação de coisas eternas. Então, quando nós olhamos para essas festas, precisamos enxergar isso. Deus está revelando o seu projeto eterno através delas. Então, Pessah, mais Matzot, que é pães ázimos, mais Rabicurim, que é primícias. Era uma grande festa, a primeira festa que era celebrada no primeiro mês do ano. E Deus diz aqui no capítulo 12, esse vos será o primeiro mês.
e eles deveriam, no 10º dia, escolher o cordeiro ou o cabrito, separar o animal. Mas o sacrifício só aconteceria no 14º dia. E ele diz: no 14º dia vocês vão sacrificar, marcar as portas das casas. Por que isso? Porque cada animal deveria ser examinado naqueles 4 dias. Eram 4 dias de exame, para que eles pudessem ver se havia algum defeito, alguma doença, alguma falha, que tornasse aquele animal impróprio para aquele sacrifício. Então eles deveriam separar o animal e esperar o momento certo que Deus havia estabelecido. E ali eles então celebrariam a Páscoa do Senhor. Então a primeira grande festa é a Páscoa, que tem com ela pães ázimos, que também dura 7 dias, e também primícias, que era um dia em que eles entregavam ao Senhor as suas primícias. Jesus morreu na Páscoa, e Jesus ressuscitou em primícias. Por isso Paulo diz que Jesus é a primícia dos que morreram, ou dos que dormem. Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Ele trouxe consigo a solução para o problema do pecado e da morte. Por isso ele, como eu já coloquei naquele momento, Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. E quando ele faz isso, ele está determinando naquele momento que a morte já não terá mais domínio sobre nós. A nossa carne morre, mas nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado. O nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é perecível vai ser revestido do que não perece. Deus nos dará um corpo glorificado. A festa das semanas, ou Shavuot, que é Pentecostes, é a festa da entrega da Torá. É quando o povo está ali no Sinai, 50 dias depois de saírem da terra de Gósen, eles estão agora ao pé do Sinai, e Deus chama Moisés para subir ao monte. Deus entrega a Torá, ou a lei, para que eles pudessem saber qual era o pacto que Deus queria com eles. Quando Deus faz isso, Ele está estabelecendo ali um marco também que aponta lá na frente do derramar do Espírito Santo. O Espírito é o selo do pacto de Deus com o seu povo. Por isso o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes. Na Páscoa, o grão de trigo caiu em terra e morreu. Mas em Pentecostes, os frutos desse trigo começaram a brotar, a serem colhidos. Por isso naquele dia, 3.000 almas, 3.000 almas são agregadas à igreja. Depois nós encontramos outra festa chamada Yom Teruah, ou a festa das trombetas, o dia das trombetas, que aponta para a volta de Jesus, que anuncia que o rei está voltando, que anuncia que o noivo está chegando para buscar a sua noiva. Depois, logo em seguida, temos Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão, o dia de voltar-se para Deus, é um chamado à reconciliação com Deus. E a última festa, Tabernáculos, que fala sobre o governo do Messias sobre a terra. Provavelmente Jesus nasceu em tabernáculo. Nós não temos essa prova, mas quando olhamos o sentido das festas, nós sabemos que tabernáculos está descrito lá em João capítulo 1, verso 12, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra habitou quer dizer tabernaculou. Ele veio tabernacular com o seu povo. Então são 3 grandes festas em que céus e terra são alinhados. A Páscoa é onde tudo começa. Ali tem um calendário novo. Ali começa um novo ciclo, uma nova história. A Páscoa fala de sair do cativeiro para uma nova vida. A Páscoa diz que é o tempo de sair da escravidão para a herança da liberdade em Deus.
Talvez alguns dos irmãos aqui estão pensando, mas o pastor está falando tudo outra vez, né? Todo ano fala a mesma coisa, toda festa fala a mesma coisa. Sim ou não? Você pensou ou não pensou? Passa pela cabeça às vezes isso, né? O pastor vai repetir a coisa, né? Deixa eu falar uma coisa. Se cada um aqui estivesse experimentando 50% das coisas que saem de Deus desse púlpito, a sua vida já teria sido transformada. Sim ou não? Por que muitas vezes a gente tem que repetir? A gente repete os temas muitas vezes para que ele possa entrar, ser assimilado, produzir a mudança interior que no natural não está acontecendo. Páscoa é a festa da transição, é a transição do cativeiro para a liberdade, é a transição da morte para a vida, é a transição da meninice para a maturidade, da velha vida para a nova vida. Páscoa nos fala dessa transição. Por isso 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se faz novo. E Páscoa nos fala isso porque Jesus morreu na Páscoa para que eu e você saíssemos da meninice para a vida adulta, para que eu e você saíssemos da estagnação e experimentássemos o reino, para que eu e você pudéssemos experimentar uma vida plena, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso a Páscoa aconteceu e Jesus foi morto na Páscoa. Se você tem aí a sua Bíblia aberta ainda em Êxodo capítulo 12, se fechou, abre outra vez, né? Mas olha comigo o verso 11, Êxodo 12, verso 11, ele diz: estas são as instruções para quando fizerem a refeição, estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés, cajado na mão, façam a refeição apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor. Ele está dizendo aqui, façam isso com pressa. Por quê? Porque quando o momento da transição chega, quem está dormindo perde o momento de Deus. Estão comigo? Ele está dizendo: estejam vestidos para a viagem, estejam com as sandálias nos pés, porque eu vou virar uma chave, eu vou virar a página, eu vou começar um novo ciclo, uma nova estação. E se você não estiver preparado e pronto para entrar nela, você perde o momento de Deus. Então ele diz: comam apressadamente, já estejam prontos, porque quando eu disser que é o momento de sair, vocês têm que sair na mesma hora. Não vão olhar para trás como a mulher de Ló, não vão ficar se lamentando com aquilo que estão deixando. Lá na frente eles vão fazer isso. As cebolas do Egito. Gente, quem é antigo aqui conhece a minha história, né? Então eu não comia cebola de jeito nenhum, aprendi a comer cebola, né? Aprendi a comer cebola, faço pratos que levam cebola, né? Mas cebola não é meu prato preferido. E eles comiam cebola e alho, e eles olhavam para trás e diziam: ah, cebola do Egito. Gente do céu, é não conhecer Deus para estar saudosista de coisas tão pequenas, para ficar pensando nas coisas tão miúdas que ficaram para trás e querer se satisfazer com aquilo. Estejam prontos, comam apressadamente, porque quando Deus mandar sair do cativeiro, é hora de sair. Saiam na hora, não demore. Na primeira vinda de Jesus, o povo não estava preparado. 1 Pedro diz que os construtores, eles não conseguiram identificar a principal pedra de esquina, por isso ela foi rejeitada. A Bíblia diz, e próprio Jesus fala, que na sua segunda vinda, muita gente não vai reconhecer, porque estarão como nos dias de Noé. Muitos vão estar casando e dando-se em casamento, ou seja, levando a sua vida como se nada estivesse prestes a acontecer, e serão pegos de surpresa.
estejam preparados. Preparados. O verso de número 7, volta um pouquinho aí comigo. Gente, não fecha a Bíblia não, deixa aí no 12. Verso de número 7. Veja só o que ele diz aqui: em seguida tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem os animais. Certa vez eu fiquei pensando, como será que foi esse processo? Então eles tiveram que matar esse animal, e eles não mataram na hora de sair, eles iam ainda preparar o animal, iam assar esse animal, e depois eles teriam a refeição, e eles veriam pelo número de pessoas da casa, da família, né, de tal forma que fosse a quantidade ideal para consumir aquela carne. Então levou um tempinho na preparação para isso. Então eles tiveram que matar esse animal, pegar o sangue e marcar as portas. A pergunta que eu faço é: eles marcaram do lado de dentro ou marcaram do lado de fora? Com certeza eles marcaram pelo lado de fora, não era do lado de dentro, porque o anúncio do Senhor era: o anjo vai passar, a morte vai chegar, eu vou ferir todo o Egito, mas na casa onde eu vir o sangue, eu vou passar por cima, a morte não vai entrar. Então eles marcaram o sangue nas portas pelo lado de fora, de tal forma que quando eles estavam celebrando dentro de casa, eles não viam o sangue, mas quando o anjo enviado pelo Senhor chegava na porta da casa, ele via o sangue. E isso era fundamental para eles entenderem, porque quando nós olhamos para isso, sabemos que isso é um tipo daquilo que Deus ainda faria. Lembra o que é tipo? Tipo é um evento, é uma pessoa, é um lugar que Deus usa para representar algo maior que virá depois. Quando a gente olha, por exemplo, o povo chega ali no Sinai, Deus dá orientação para construir o tabernáculo. Então vai começar os cerimoniais de sacrifícios, os animais vão ser sacrificados. E Deus havia mandado eles construir o tabernáculo com 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas no santo dos santos, e ele levava o sangue do animal sacrificado, e ele aspergia sobre o propiciatório. O propiciatório era como uma bacia sobre a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Então o que acontecia ali, aquilo que era físico, que estava acontecendo, na verdade representava algo espiritual, porque quando o sumo sacerdote chegava com o sangue e ele jogava sobre o propiciatório, é como se ele estivesse dizendo: Deus, o sacrifício foi feito, o pecador foi coberto pelo sangue, sê propício a nós e nos perdoa. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos cobre, e quando o inimigo se aproxima, eu não estou vendo sangue sobre mim, mas no mundo espiritual o inimigo está vendo o sangue de Jesus sobre a sua vida. Esse é o princípio espiritual do sangue derramado, da aspersão, da propiciação, em que o sangue cobria o propiciatório e Deus se tornava propício ao povo, favorável ao povo. Então quando Deus olha para mim e para você, Deus vê o sangue do seu Filho sobre nós. Por isso ele é propício a nós. Mas o inimigo também, o anjo da morte, quando vem contra mim, contra você, ele vê o sangue do Filho de Deus. Por isso ele não pode nos tocar. Muitos crentes estão cativos do inimigo, porque ainda acreditam que o inimigo tem mais força do que Deus. Mas eu não creio num Deus que é derrotado, eu creio num Deus vitorioso, eu creio num Jesus que venceu a morte e o inferno.
que o diabo tentou matar e não conseguiu. Eu creio num Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso eu sei que quando o inimigo vem contra mim, eu tenho que confiar no sangue de Jesus que está sobre a minha vida. Ele não tem poder, o diabo não tem poder de me tocar. Mas muitos, por causa da mentira e do engano, aceitam isso, se colocam debaixo do jugo do diabo, como se o diabo tivesse alguma autoridade e poder. Quando Jesus subiu aos céus, se despediu dos discípulos, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não sobrou para o diabo. Toda autoridade foi dada a Jesus. Aleluia. Querido, quando você nasce de novo, você se torna nova criatura. O sangue de Jesus cobre você. Você não vê, mas eu quero garantir, o diabo vê. Ele quer convencer você de que esse sangue não está aí. Mas quando você crê que foi Ele que derramou o sangue por você, aleluia. Páscoa é isso, passar por cima. O verso 12, olha aí na sua Bíblia. Verso 12 diz: nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. É importante a gente olhar aqui, que esse juízo, o que vem sobre o Egito e o que poderia vir sobre a casa de hebreus que não colocasse a marca de sangue, não era coisa do diabo, era Deus trazendo juízo sobre a terra. Era Deus trazendo juízo sobre o Egito. Abra sua Bíblia comigo, deixa marcado Êxodo 12, e vamos lá para Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Veja só o que a Bíblia registra a respeito disso. Quando eu e você vamos a Jesus, o juízo é tirado. A Bíblia diz, lá em João capítulo 3, que Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Por que que Jesus mesmo ali, o Evangelho de João está falando que Jesus não veio para condenar, mas para salvar? Porque o mundo já está condenado. Jesus não precisa condenar ninguém, o pecado nos condena. Então ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Então quando nós vamos a Jesus, o juízo é tirado e a ira de Deus passa por cima, e isso é Páscoa. Colossenses capítulo 2, os versos 13, 14 e 15, acompanhem aí a leitura. Diz aqui: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. O que ele está dizendo é: havia morte em nós. Já estávamos condenados. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. A condenação já estava. Então a morte já tinha nos alcançado. Então ele está dizendo: olha, havia morte em nós, mas em Cristo nós recebemos vida pelo perdão dos pecados. Ele cancelou o registro de acusação. Ele cancelou o título de dívida que havia contra mim e contra você. Aleluia, que a irmã acordou. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim e contra você.
Deixa eu contar ou relembrar com vocês um episódio. Lá em 1 Reis, capítulo 4, tem a história de uma viúva. Ela era viúva de um dos profetas, da escola de profetas. O marido dela morreu. E então, em certo momento, ela vai buscar Eliseu, o profeta, o líder dessa escola de profetas. E ela diz para ele assim: olha, meu marido morreu e agora nós estamos com dívidas. Eu tenho 2 filhos e o credor da nossa dívida, ele veio e disse: se a dívida não for paga, os seus filhos serão levados como escravos. E ela estava desesperada porque os filhos dela se tornariam escravos daquele credor, porque havia uma dívida que ela não podia pagar. Então Eliseu se volta para ela e diz assim: peraí, me diz uma coisa, o que você tem? Ela disse: eu tenho apenas uma vasilha e um pouco de azeite nela. Então ele diz: então você vai, pegue todas as vasilhas que você puder, bate na porta dos vizinhos, peça vasilhas emprestadas, reúna o maior número possível, tudo que você conseguir de vasilhas, leve para sua casa, tranque a porta, você e seus filhos vão pegar o azeite da vasilha que você tem e vai derramar nessas vasilhas. E aí ela fez, ela trancou a porta e começou a derramar, e o azeite começou a multiplicar, e as vasilhas foram sendo cheias, 1, 2, 3, 4, dezenas, quem sabe centenas de vasilhas começaram a ser cheias de azeite. Ela ficou tão empolgada que ela correu no profeta outra vez e disse: olha, aquilo que você falou aconteceu, e eu comecei a derramar e as vasilhas começaram a ser cheias. Ele disse: então agora vai, vende o azeite e paga a dívida. Havia uma dívida impagável. A consequência dessa dívida era escravidão, mas agora eles tinham azeite, a dívida foi paga e agora eles eram livres. Havia uma dívida contra mim e contra você. Colossenses 2 diz que havia um escrito de dívida contra nós, era impagável. Há muitos crentes que não valorizam isso, não sabem disso, não se dão conta disso. Havia uma dívida impagável. Eu e você não conseguiríamos pagar essa dívida. Por que alguns crentes pensam assim? Porque pensam que são bons. Eu não sou tão mal assim, eu não faço tanta coisa errada, eu não mato, não roubo, não dou golpe. Mas não é por isso que nós merecemos o inferno. Nós merecemos o inferno porque somos pecadores e não porque fazemos coisa errada. E essa dívida nós não podemos pagar. Então veio aquele que tem todo o azeite. Azeite é figura do Espírito Santo. Veio aquele que tem todo o azeite necessário, pagou o alto preço e a nossa dívida foi paga e nós fomos livres. Mas não foi só isso. O texto diz aqui no verso 14 que ele envergonhou o nosso adversário publicamente. Vamos lembrar uma coisa: Saul recebeu uma ordem de Deus. Ele tinha que matar os amalequitas. Os amalequitas eram adversários do povo de Deus, se colocaram no caminho para que eles não recebessem a herança, a terra prometida. Então chegou um momento que Deus deu ordem para Saul: mate todos eles, mate o exército, mate quem estiver com eles. Era uma guerra. Mate os animais, não deve sobrar nada, eles simbolizam o mal, e o mal não deve fazer parte do meu povo. Destrua tudo. Saul, ele vence a guerra, mas de repente Samuel chega e vai conversar com ele e fala: peraí, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Que barulho de ovelhas é esse, de animais? E Saul então diz assim: eu quis reservar o melhor para o Senhor.
tentou enganar um profeta. Ele podia até enganar o profeta, porque um profeta é enganável, mas não engana Deus, não é? De Deus não se zomba. Então Saul disse: olha, eu reservei o melhor para Deus. Mas não só isso, ele preservou o rei Agag. Sabe por que havia um costume na antiguidade? Quando havia guerra entre dois povos, os reis estavam envolvidos. Lembra de Davi? O pecado de Davi foi porque chegou o momento da guerra, ele não quis ir, ficou no palácio, por isso caiu. Então os reis, eles iam para a guerra, eles iam para a frente de batalha. E quando um rei era vitorioso sobre o outro, ele fazia questão de pegar o outro rei vivo, não matava. Porque ele então levava esse rei cativo e ele fazia um desfile em praça pública. Ele levava à frente do seu povo o rei subjugado, não em trajes reais, mas já despido, em trajes de vergonha. Levava esse rei e os seus soldados capturados e fazia um desfile em que todos olhavam e zombavam daquele rei e do seu exército vencido. A Bíblia nos diz aqui no verso 14 de Colossenses 2, que Deus expôs o nosso inimigo publicamente. Deixa eu lembrar algo que nós já falamos aqui. Há uma assembleia dos seres celestiais diante de Deus. Deus constantemente reúne os seres celestiais. É assim com Jó, lembra da história de Jó? Os anjos vieram à presença de Deus, foram convocados para esse encontro. Satanás veio no meio deles para acusar Jó. Zacarias capítulo 3 fala de Satanás chegando junto com os anjos ali, querendo acusar o sumo sacerdote Josué. Então quando a gente olha a Bíblia, fala dessa assembleia. Hebreus 12 fala dessa assembleia. Então a assembleia no céu, amém? Então quando a gente pensa nisso, nessa congregação celestial, diante deles o nosso inimigo foi exposto publicamente. E Deus mostrou a humilhação de um rei vencido, humilhado, despido e sem força para revidar. Por isso ele diz no verso 14, cancelou o escrito de acusação contra nós, e o verso 15, ele desarmou ou tirou o poder dos governantes e autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Querido, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando ele vem contra você, ele vê o sangue, e ele já foi vencido pelo sangue. Quando ele olha para você, ele vê aquele que morreu na cruz. Efésios diz que eu e você estamos em Cristo Jesus, assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, acima de todo principado poder, de todo nome que se possa nomear no presente século e no futuro. Eu e você estamos em Cristo Jesus. Por isso quando o diabo olha para você, ele vê o Filho de Deus que se entregou por mim e por você, que pagou a culpa, que cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele vê e ele tem que recuar, ele tem que passar por cima, ele não pode mais entrar. Agora, querido, não basta apenas você saber disso, você precisa crer nisso. Você precisa tomar posse disso. Deus te chamou para uma nova vida, não para a morte. Verso de número 13, lá de Êxodo capítulo 12. Volta lá em Êxodo. Êxodo 12, verso de número 13. Ele diz, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão.
Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. O sangue será um sinal. Quando eu vir o sangue, a praga vai passar por cima. O sangue será um sinal. Querido, quando você encontrar um prisioneiro do diabo, lembre essa pessoa que naquela cruz, no ano 33, o escrito de dívida já foi rasgado. Ele não foi rasgado para os crentes, ele foi rasgado para todo aquele que crê. Ele não foi rasgado para aqueles que estão nas igrejas, nos cultos, que têm um hall de membros. O escrito de dívida, ele foi rasgado para todas as pessoas, e quem crê, recebe o perdão. Recebe o perdão dos seus pecados. No tribunal da eternidade, aquele que era puro, sem defeito, tomou o meu lugar e o seu lugar. O inocente pelos culpados, e agora o prisioneiro, eu e você, estamos livres. Aleluia! Agora eu e você estamos livres. Não há mais dívida de condenação. Na cruz o Cordeiro de Deus declarou: está consumado. Se a gente olha para a antiga aliança, todo ano tinha que ser renovado o pacto. Todo ano um cordeiro novo tinha que ser morto. Todo ano o sangue de um animal morto tinha que ser levado ao propiciatório outra vez. Mas depois do ano 33, daquela Páscoa em que Jesus foi morto, o cordeiro está dizendo: está consumado, está feito, está completo. Por isso que Hebreus diz que ele efetuou uma eterna redenção. Jesus despojou os principados e potestades, assim como despojou os deuses do Egito. Amém? Aleluia! Ele despojou completamente o nosso inimigo. O verso 14, ele diz isso. Verso 14 ele diz: esse será um dia a ser recordado, todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. É uma lei permanente, ou em outra versão, é um estatuto perpétuo. Sabe por que a Páscoa tem que ser celebrada? Porque o efeito da Páscoa não ficou há alguns milênios atrás, nem 2000 anos atrás. O efeito da Páscoa continua hoje. Ele permanece na nossa vida. Os judeus celebram apenas a Páscoa. Eu e você celebramos a Páscoa e a ceia. E vez após vez que nós celebramos a ceia, fora da data da Páscoa, nós relembramos a mesma coisa. O preço foi pago. E eu não sou mais culpado. O escrito de dívida foi rasgado. Hoje eu sou livre. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. A partir do verso de número 11. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado, com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu uma redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes, bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossas consciências das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois, pelo poder do Espírito eterno,
Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, Ele é mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. O que ele está falando aqui é que Cristo fez o perfeito sacrifício. Se nós olhamos para a Páscoa, a primeira Páscoa, e amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se olhamos para a primeira Páscoa, nós vamos encontrar ali um sacrifício sendo feito. Mas um ano depois, o povo foi chamado a celebrar outra vez. E mais um ano, outra vez. E eles entraram na terra, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Mas ele diz aqui, que Jesus entrou no tabernáculo, não feito por mãos. Não aquele lá do deserto, mas do céu. E efetuou uma eterna redenção. Ele efetuou uma eterna redenção porque Ele se entregou. Se tem uma coisa que nós não podemos perder de vista, é que não foram os judeus, não foram os líderes religiosos, não foram os romanos que mataram Jesus. Ninguém tocaria nele, e ninguém tocou até que ele se entregou. Tentaram prendê-lo, tentaram matá-lo, tentaram apedrejar, tentaram jogá-lo do despenhadeiro, mas ele só foi morto quando ele se deixou, se entregou, permitiu que tocassem nele. A morte de Jesus foi um ato voluntário de entrega, a maior expressão de amor que nós podemos encontrar no universo. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Ele fez por mim e fez por você. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Hoje é a ceia que nós fazemos todo mês. Domingo de manhã vamos fazer a outra ceia pascal, mas celebrar a ressurreição. Mas a ceia que nós vamos celebrar é esse momento de olharmos para esse sacrifício eterno do Senhor e de sabermos que o Senhor fez por mim e por você o que eu e você não podíamos. Amém? Por isso vamos celebrá-la com alegria, com gratidão, sabendo que Ele fez por mim e por você. Vamos ficar de pé. Vou convidar o Ângelo Márcio. Vou convidar a Roseli, né, que está aqui. Pastor Fábio, pode nos ajudar a compor aqui, por favor? Glória a Deus. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha, pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos
bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. E ele vem sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo suas bênçãos eu vou levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Sabe que às vezes a gente é traído, eu principalmente sou meio desligado, às vezes a gente é traído por certos costumes, hábitos, e os irmãos têm o costume de sentar sempre no mesmo lugar, né? E aí a Valerinha está escondida lá e eu acabei não chamando ela. Perdão, Valerinha, mas vem cá, você vai orar para esse momento. Saiu do lugar, né? Aí a gente não vê, ela sempre senta ali. Por favor, ore, consagre ao Senhor esses elementos. Pai, nós te damos graças pelo teu grande amor por nós, pelo sangue derramado naquela cruz, pela vida de cada um de nós, sendo que nós somos pecadores e não somos
É verdade. Mas pelo teu grande amor, pela tua graça infinita, pela tua infinita bondade e misericórdia, o Senhor nos alcançou. Por isso nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, declaramos que o Senhor é Rei sobre todas as coisas. Não importa, Pai, as coisas que talvez a gente viva ou passe, isso não muda a tua soberania, isso não muda o teu amor por nós, e isso para nós é um alento, é sabermos que nós temos em quem confiar. Louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Amém. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que naquela noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele o partiu e disse: é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de cearem, eles estavam numa ceia, eles estavam num jantar, eles estavam no momento de celebrar Páscoa. E depois de comerem, ele tomou o cálice e disse: todas as vezes que vocês beberem desse cálice, se lembrem do meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por vocês, para que houvesse um pacto entre céus e terra, e nós, eu e você, tivéssemos vida. Por isso nós vamos celebrar nesse momento. Eu quero convidar você a comermos o pão e bebemos do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavado nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o indigno pecador, pois de mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Se tudo a ti confessarmos
não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo o pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, mais que a neve, algo mais que a neve, sim. O perdão do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Adoração ao Senhor. Amém, aleluia. Queridos, nós vamos orar. Quem precisar ir embora, fica livre. Nós vamos ter o nosso turno de adoração a partir desse momento. É 1 hora de adoração. Amém? Glória a Deus. Mas se você precisar ir, fique na liberdade. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Que a boa mão do Senhor seja contigo todo dia. Amanhã às 19 horas a gente vai estar aqui de volta.